Bambu tá gemendo não, já gemeu e de com força. Bahia não veio para Belo Horizonte, Bahia não veio, não viu o Cruzeiro jogar e tá aí o resultado. Fim de papo, 3-0 e foi pouco, vou dizer de novo, foi pouco para o que jogou o Cruzeiro, inclusive no primeiro tempo, poderia ter feito muito mais. E o Bahia não conseguiu sequer, olha o que eu vou dizer, pô, exigir que o Cássio fizesse uma defesa. Uma defesa de Cássio no jogo não teve. Não teve sequer um chute do Bahia pra você falar assim, ó, não, se Cássio não pega essa bola, se teve algum chute aí, alguém me lembra, porque eu não vi, eu não lembro. Péssimo jogo do Bahia, péssimo primeiro tempo. Um segundo tempo onde parecia que tinha acordado, aí vai lá e toma 2 gols. E o pior, pô, o gol do Caio Jorge, o segundo gol dele, quer dizer, o primeiro gol dele, que é o passe, né, do contra-ataque, e ele entra cara a cara com o Marcos Felipe. Acho que é isso, que eu até me perdi aqui dos gols. Meu irmão, o maluco entra cara a cara de uma bola que tá no ataque, pô. De uma bola do Bahia que tá no ataque. Aí eu não sei nem quem foi ali, né? Não sei nem quem foi. A galera do chat pode até ajudar aí se era o Pulga ou se era o Everton Ribeiro, quem foi que perdeu a bola. 2 toques, um maluco cara a cara com o Marcos Felipe. Cara a cara com o Marcos Felipe. E pronto. Terror. Hoje foi terror, irmão. Hoje é o dia de você descer, aí você vai ouvir o técnico. Foi Everton Ribeiro, né? Beleza. E aí é que tá, a gente tem que dar César o que é de César, meu irmão. É o salário mais alto desse time, pra entrar descansado e entregar um gol, que foi o que aconteceu. Mas tem uns aí que vai defender, vai dizer, não, não pode não, pode criticar não. Vamos falar de Fred, né? Vamos falar de um moleque de 18 anos que fez o seu primeiro jogo como titular. Não pode falar de Everton não. Não pode falar de outro não, de William José ainda não, que tá cedo, né? Vamos falar de Lúcio e por aí vai. Rogério dizia que o foco dele era o brasileiro. E não tá mostrando isso. Além disso tudo, do desempenho bem ruim do Bahia, a gente considera que teve a temporada passada, enfim, o elenco mudou, cansaço, entre outras coisas, que pra mim nada, nem o cansaço justifica o resultado de hoje, mas você puxar os últimos 18 jogos do Bahia na Série A, com o mesmo Rogério Ceni, com boa parte desse elenco, 18 jogos, o Bahia venceu, cadê eu anotei aqui, venceu 4 dos últimos 18 na Série A. Desempenho de 33% dos pontos. Bahia que definhou naquela reta final e que começa muito mal a Série A de 2025. Não tem justificativa, tá? Não tem justificativa para o desempenho de hoje. Tudo bem que tem cansaço, a maratona de jogos, o Bahia desde a primeira partida do ano jogou e jogará quarta e domingo, enfim, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, tendo uma sequência grande, mas não justifica uma derrota tão pesada, desajustes, que parecia que essa equipe nunca treinou. Parecia que essa equipe, o jogo de hoje parecia que essa equipe nunca treinou, que essa equipe não se conhecia. Então, assim, difícil salvar alguém, até que entrou, o Marinho falou parece que às vezes tem sempre um excesso de preciosismo, o segundo gol do Bahia, pô, era uma jogada de ataque do Bahia, o Everton Ribeiro, não sei se ele tentou dar de calcanhar, de letra, o que foi desarmado, passe de lá da defesa até deixar o Caio Jorge na cara. Então, assim, é muito complicado o desempenho do Bahia hoje. Partida, eu diria para se esquecer, mas não é para se esquecer não. Partida para lembrar mesmo, lembrar todos os dias do que não fazer. Lembrar todos os dias de como foi ruim o desempenho, de como isso aí não pode acontecer de novo. Com o investimento que essa equipe tem, mesmo com seu elenco curto, os jogadores que o Bahia contratou, a capacidade do Bahia de mudar peças, um desempenho desse é vergonhoso. Aí vai jogar na segunda-feira contra a equipe do Ceará na zona de rebaixamento, e deixa eu verificar, eu acho, possivelmente sendo segundo, é o último jogo da rodada, né? Então o Bahia pode estar... É o último jogo da rodada, né? Deixa eu abrir aqui. Brasileirão, calendário. Último jogo da rodada. Bahia e Ceará. Então o Bahia pode chegar para enfrentar o Ceará, inclusive na lanterna. Na lanterna da competição, se o Sport e o Atlético Mineiro acabarem conseguindo seus resultados. Então, tem uma partida na segunda-feira contra o Ceará. E já vamos para a quinta rodada.
Então aquele discurso de, pô, tá no início, ok, tá no início. Mas o peso de 3 pontos na última rodada, o peso de 3 pontos na quinta rodada é a mesma coisa. Vão fazer falta. E se não fizer falta, tudo bem, Yuri, tem muito campeonato, esse time não vai cair. Ok, e esses pontos não vão fazer falta numa tentativa de classificação a alguma coisa a mais? Não vão fazer falta? Então, sim, complicado. Aí, segunda-feira, joga contra a equipe do Ceará. Na quinta-feira, daqui a uma semana, já tem Libertadores. Eu acho que liga um sinal de alerta para tudo, para toda a temporada. Seja de Campeonato Brasileiro, seja de Copa Libertadores, seja de quão curto foi montado esse elenco, que agora não tem mais o que fazer. Não tem outra peça na zaga, vai ter que contar com o garoto, com o Fred. E mesmo achando que não fez lá de suas estreias, sua partida primorosa, longe de ser o culpado algum por esse desempenho pífio e esse resultado. Então vai ter que procurar soluções como da base, como o Fred, como outros, sei lá, o Jota, não sei nem qual foi a lesão que teve o Nestor, a entorse do Nestor, nem sei. Pode ter sido sério e perder mais um tempo. O Arias saiu reclamando de dor na coxa, não sei se foi cansaço, se foi cãibra. Torcer que seja cãibra, parece ter sido cãibra, mas torcer que tenha sido isso. Porque senão é mais um jogador que a gente perde. Perdeu o Ronaldo também. E aí, realmente, eu acho que é muito de gosto quem vocês confiam mais, se o Marcos Felipe ou o Ronaldo. Verdade que o Marcos tomou os 3 gols da partida, fez até, para ser justo, uma boa defesa no primeiro tempo na cabeçada lá, mas tomou os 3 gols de hoje. Bahia vai para uma das piores defesas do campeonato. Piores defesas do campeonato. O Grêmio tomou 9, o Juventude tomou 9, 6 só ontem, né? E tá aqui, Bahia levou 7 gols. Bahia levou 7 gols, o Vitória levou 7 gols, o Vasco da Gama levou 7 gols. Então, depois dessas duas equipes com 9, o Bahia aí com 7 gols sofridos em 4 partidas. Então é um desempenho preocupante o de hoje, então, difícil. Eu realmente não lembro de um tão ruim. Cara, é difícil, né? Hoje eu acho que... Eu tava pensando aqui o que é que eu ia falar, mas é difícil. Eu acho que é um pesadelo, cara. Acho que a melhor palavra que define esse jogo de hoje é um pesadelo. Nada funcionou, o Bahia não conseguiu passar do meio de campo, né? Quando passou, pouquíssimo efetivo. Assistiu o Cruzeiro jogar, digamos que 60 dos 90 minutos de jogo. E como você disse, Yuri, muita gente vai dizer que é uma partida para esquecer, mas eu não acho que é uma partida para não esquecer. Muito pelo contrário, é uma partida para a gente lembrar e lembrar o que não fazer. Isso é para você passar 10 vezes na semana e mostrar os casos do que eles fizeram de errado para que não se repita mais. Porque é vergonhoso o que aconteceu hoje no Mineirão. É vergonhoso. Não há ninguém para defender, não há ninguém para poder salvar. E é isso. Agora vai chegar no jogo do Ceará desesperadamente, né? Já estava desesperado hoje, agora chega no Ceará mais desesperado ainda, né? É o começo do campeonato, tá tudo perdido, não tá, mas mesmo assim, cara, são pontos perdidos, né? É o que eu falei, não pela posição do Bahia na tabela hoje, Yuri, é que eu fico conformado, mas é saber, cara, que esses pontos perdidos vão fazer falta. Porque a posição na tabela, nesse início de temporada, é transitório. Hoje a gente tá na zona do rebaixamento, amanhã não. Mas, realmente, os pontos perdidos, né, vão fazer falta no final. Sobre o William José, gente, eu não vou falar de William José hoje. Não tenho o que falar. A bola não chegou pro cara, o cara não tocou na bola. Vou falar o que dele? Não tenho o que falar. Eu não sou cego pra defender o cara só porque eu gosto do cara ou porque eu acho que o cara pode render. Hoje ele não fez nada, a bola não chegou nele, não tenho o que falar dele hoje, entendeu? Como não tenho o que falar de 90% do elenco. E é isso. Eu acho que, Yuri, é uma partida, como você disse, pra gente lembrar, mas pra gente lembrar da mesma forma que a gente lembra a partida do CRB, pra gente lembrar da mesma forma que a gente lembra da partida do América Mineiro de 2023. Uma partida pra gente lembrar como não é pra jogar. Assim como falou o Costa Filho na transmissão hoje, Bahia não sofria 3 gols desde a partida contra a equipe do Corinthians, que talvez tenha sido a última atuação tão ruim assim do Bahia, e eu acho que a de hoje ficou ainda pior do que aquela contra o do Corinthians. Acho que a partida de hoje ficou ainda pior do que aconteceu. Que falou sobre isso, sobre a questão do físico. Eu acho que o físico não pode ser desculpa. Eu acho sim que é um fator, falei na fala inicial, é um fator, de fato. Bahia vem jogando sequências de partida, mas longe de ser algo que determine, falar, o Bahia tomou 3-0 porque tá cansado. O Bahia não conseguiu tocar na bola no primeiro tempo porque vem de uma sequência de resultados. O Bahia fez um jogo tão ruim porque Luciano Juba vem de 6 jogos seguidos, porque Caio Alexandre jogou a maioria das partidas. Não dá. Não tem desculpa para esse desempenho de hoje. Era um bando perdido dentro de campo. Um time que não conseguia se conectar. E o que me assusta mais é que não foi um bando contra o Flamengo, que vem muito bem na temporada, ou até o Inter,
que vem jogando, ontem perdeu, foi para sua primeira derrota na temporada, enfim, vinha em um momento e tem um time muito mais entrosado que essa equipe do Cruzeiro. Aí hoje, contra esse Cruzeiro que tinha vencido 4 no ano, 3 no Mineiro, uma na estreia contra o Mirassol que a gente também não venceu. Tinha vencido uma apenas na estreia. Pressão de treinador, pressão em dirigente, pressão de todo mundo, ambiente ruim porque o Gabigol tá no banco, que a torcida tá pedindo, que o Dudu tá no banco. O Bahia consegue desempenhar isso aí? Realmente, eu não sei o que aconteceu nessa semana de treinamento, não sei o que foi que aconteceu durante esses jogos. Acho que o Rogério precisa sim ser cobrado por essa atuação da equipe. Acho que sim, precisa explicar o que foi que aconteceu ou o que ele viu dessa partida e achar como mudar isso aí. É difícil justificar o que foi que viu em campo. Ele não vai conseguir. Eu só espero de fato que ele não coloque culpa em cansaço. Ah, porque meu time tá jogando muito. Porra, beleza, seu time tá jogando muito. Mas não pode jogar dessa forma, não, meu irmão. Meu time tá cansado, mas não pode desempenhar, não. Não pode saber por onde tá. E nem adianta também falar de um elenco curto. Porque todo mundo sabe que ele prefere um elenco curto, que enfim, que preferem sempre um elenco curto e a janela tá fechada. Não tem nem o que fazer nesse momento quanto a reforço. É o que tá aí. É o elenco que tá aí. Voltando um ou outro. Talvez procurem acelerar quem tá lá na transição por causa disso. Acelere um Gabriel Xavier que tá na transição, daqui a pouco tá voltando. Procurem acelerar o Iago Borducci, procurem acelerar o Michel Araújo, procurem acelerar o povo para ver se tem um pouco mais de elenco. E outra, o que vai fazer, porque assim, os melhores momentos do Bahia normalmente são com 3 zagueiros. Perdeu um dos mais importantes, o Canu. O Gabriel tá fora. Hoje foram só 2 zagueiros. Mesmo o lateral tentando, hora ou outra, fazer um papel de um zagueiro, não tem 3 zagueiros. Então, vai ter que se adaptar a isso aí, com seus 2 zagueiros. Vai ter que se adaptar a isso aí. Vai ter que ajustar isso aí do que tem. Imagino que o David Duarte volte a ser titular na próxima partida no lugar do Fred de forma dupla com o Mingo. Mas é isso aí que o Bahia tem. E não tem o Marinho chegando por ali e não tem segurança no gol. Eu não consigo, desculpa. Seja o Marcos Felipe, seja o Ronaldo. A gente reclamou do Ronaldo porque pra mim sim tem participação, mesmo sendo culpa da zaga, de lateral, de sistema, de tudo. Tem participação, porque ele que domina, ele que dá um carrinho e faz o pênalti. Depois entra o Marcos Felipe, a gente reclama de Marcos Felipe, a gente não tem segurança no gol. A gente não tem segurança no gol e a gente fala isso há muito tempo. Não é Yuri, não é Marinho, não é o canal do Pouco. Eu acho que é todo mundo, toda a torcida, todos os canais, todo mundo fala dessa segurança que o Bahia não tem nesse gol e vai ser assim até o meio do ano, pelo menos. E agora dificilmente a gente vai ter segurança em outros lugares. Ademir e Pulga, pô, ok, os melhores momentos do Bahia é com que a gente até Desculpa, que a gente brincava o trio pau de aço, a velocidade e mobilidade. Aí por medo de perder alguém, seja o Pulga, seja o Ademir, porque só tem os 2, agora joga um ou outro, não joga mais os 2 juntos. A correria é só de um lado, a velocidade é só de um lado. Você dobra em Pulga, como foi hoje em muitos momentos, acabou a válvula de escape do Bahia. Acabou a alternativa do Bahia. Então, irmão, você tem que dar um jeito. Se não tem elenco, procurar na base, procurar alternativas, porque as ideias não estão dando certo, não estão batendo. Aí falaram aqui, o Bruno foi muito bem, Caio Alexandre não marca ninguém. Hoje a partida do Caio Alexandre, que pra mim vinha até em evolução nessa parte defensiva, foi muito ruim também. Muito ruim a partida do Caio Alexandre, principalmente defensivamente. O espaço deixado pelo Caio Alexandre não conseguiu ajudar na construção, não conseguiu ajudar na marcação. O Jean Lucas muito mal no primeiro tempo, o Marinho falou, voltou para o segundo tempo um pouco melhor, mais participativo, mais apagadíssimo no primeiro tempo. Um Cauli também, que assim como todo o time, não conseguiu funcionar nesse meio de campo, não ajudou na construção, não ajudou, e para mim o Cauli ajuda muito pouco na marcação. O Everton Ribeiro até ajuda mais na marcação para mim do que o próprio Cauli, que também não entrou bem, o Everton Ribeiro, que também não entrou bem. Inclusive foi peça naquele primeiro gol. Foi um baile do Cruzeiro Unhoso que aconteceu desta quinta-feira.